Com vocês, Vitor Colson. Obrigado. Eles escolheram a dedo minha equipe aqui, né? Que maravilha. Eu acabei de descobrir que eu tenho 45 minutos a menos, então eu vou ser bem breve. Mas eu queria falar com vocês sobre um assunto diferente do que eu venho falar todos os anos já. Essa é a minha terceira ou quarta convenção que eu venho falar já, e em todas elas eu vim para falar de vendas. Eu vim com foco em falar para vocês as formas de aumentar as vendas, as formas de vocês poderem utilizar essas novas mídias que todo mundo vem falando agora desde o começo, com foco em vender mais. E hoje não. Hoje eu queria fazer com vocês um trabalho diferente, de mostrar para vocês que dá para vocês utilizarem a tecnologia para olhar para dentro da Singular, para olhar para o que acontece dentro da sua operadora, dentro do seu sistema. Tá? Eu queria até agradecer o Bacarim, porque ele fez um negócio sensacional. Ele montou uma convenção inteirinha para eu chegar no último dia e falar, né? Tudo que vem falando desde o dado foi tudo focado em um assunto só. É como se a convenção inteira tivesse mesmo um tema. Ela seguiu um tema que é para fazer essa mudança. A mudança mudou bem na vez de vocês, mas vocês ainda têm o tempo de chegar lá, vocês ainda têm o tempo de mudar o mundo. Vocês é que são as pessoas que regem o que vai acontecer, tá? Vocês que vão decidir o que as pessoas vão usar no futuro ainda. Vocês é que são os donos, os coordenadores de tudo isso. E eu queria falar com vocês sobre alguns assuntos que a gente já vem comentando há muito tempo. Se vocês olharem nas convenções lá do Mabu, se vocês olharem para todas as outras antigas, vocês estão falando, há anos, todo mundo vem falar de inovação. Todo mundo está falando não odonto. Inovação, tema inovação, faça inovação, seja inovação. Mas o que é inovação? Inovar não é criar nada. Inovar não é fazer algo novo. Inovar é pegar uma coisa que funcionou em algum lugar e recriar, adaptar, ajustar, testar e fazer funcionar para vocês. Isso que é inovar. Na sexta-feira passada, o Dr. Álvaro, lá de Araraquara, me mandou uma mensagem assim: por que a gente não faz uma campanha, faz uma pesquisa pelo WhatsApp? Foi sensacional, eu já estou usando em Jabuticabal. A campanha que eu uso lá em Londrina, eu já estou montando ela para Jundiaí. Só que inovar não é pegar a mesma campanha e usar em outro lugar. Inovar é você pegar aquela campanha, adaptar ela, porque você tem público diferente. Vocês chamam singular porque vocês são singulares. Cada um de vocês é único, cada beneficiário é único. O público não é o beneficiário. Se vocês olharem naquele dashboard da TV lá do fundo, vocês vão perceber que a gente tem, na Uniodonto do Brasil, tem 102 mil beneficiários. 50,3% é mulher, 49% é homem, 49,7% é homem. Se vocês olharem no Facebook, 75% é mulher, o resto é homem. Como que você faz? Você vende para um e você atende o outro. E é isso que vocês têm que olhar. E o que eu vim trazer para vocês hoje é algumas coisas que a gente está implementando na Uniodonto do Brasil para fazer com que vocês conheçam melhor. O que acontece? Tudo que a gente veio falando, desde o dado até agora no Juliano, é que o mundo mudou. Tudo é muito mais tecnologia, tudo muito mais rápido, tudo tem que ser montado para você ver, atualizar e fazer na hora. Só que o que acontece é, vocês são daquela geração, eu sou daquela geração, eu sou geração X ainda, eu não nasci com a internet. Eu tenho 36 anos, então eu não estou no ritmo desses meninos. O que eu faço para mudar isso? Eu instalo um programa dentro da Singular, onde ao invés de eu olhar uma planilha do Excel e tentar ficar encaixando, olhando dentro daqueles números, achar algum problema, eu monto um gráfico. O visual é muito mais fácil. Eu olho para a tela, a hora que eu começo a ver alguma coisa diferente, eu sei que ali tem um ponto que tem que ser olhado. Então é isso, vocês não têm que tentar se adaptar para a velocidade do sistema. Vocês têm que fazer o sistema se adaptar a vocês. Tem que ser mais fácil de mexer, mais fácil de usar. Quando foi a última vez que vocês sentaram dentro de um departamento do Uniodonto, sentou ali do lado do pessoal do cadastro e falou assim: hoje eu vou olhar o que vocês fazem. Hoje eu vou acompanhar o passo a passo, o dia a dia de vocês. Eu até pedi autorização para o Zé para contar uma história que aconteceu lá no Brasil nesse mês passado, que foi uma mudança pequenininha e foi sensacional.
Eu vou mostrar um sistema para vocês aqui de gestão de tempo. É muito legal, é uma das TVs que está lá fora. Nesse sistema, a gente calcula quanto tempo o funcionário leva para fazer cada tarefa dele. E aí ele notou nos relatórios, a gente viu que o departamento de intercâmbio da Brasil era um departamento com um gargalo muito grande. Eles trabalham muito porque a Uniodonto Brasil gira em torno do intercâmbio. Aí, vendo que tinha esse problema do intercâmbio, ele falou assim, nós vamos sentar um dia lá no intercâmbio. A gente pediu autorização para as meninas, conversou com ela, desculpa. Você vai lá, analisa o programa e vê o que você pode fazer. A gente, uma coisa que eu notei, porque além de atender a Brasil, eu atendo de outras singulares também, e uma coisa que eu tenho que falar para vocês que é muito duro a gente tem muito potencial de venda, só que ninguém está preparado para vender. Ninguém. A gente pegou uma menina lá da secretaria, que era secretária, sei lá, uma estagiária, alguma coisa do tipo, e quando eu cheguei e falei dos leads, mostrei aquele monte de número, a gente pegou aquela secretária e colocou para atender os leads. Ela não tem discurso, ela não tem treinamento, não é culpa dela. Aí, não, eu tenho minha vendedora e é minha vendedora que está fazendo serviço. Até ontem, a pessoa ia na Uniodonto e contratava um plano. Ela ia na Uniodonto no balcão lá, ou ela mandava um e-mail ou ligava. Fiz uma campanha no Facebook, começa a chegar 300 pessoas pedindo orçamento. Dessas 300 pessoas pedindo orçamento, a vendedora primeiro ficou louca, porque ela não consegue responder todo mundo, aí vai gerando um gargalo, e eu comecei a notar, olhando o relatório através de um programa, porque eu sou consultor, o que eu faço na Brasil eu coloco os sistemas, a gente implementa, a gente testa, analisa tudo junto, mas quem faz o serviço são eles. O Bacarim todo dia está olhando o que o pessoal está fazendo, está cada um seguindo a sua área. Então, quem tem que conferir são vocês, porque vocês é que são os donos do negócio. Aí o que a gente notou nos relatórios é o seguinte, a vendedora chega o pedido de orçamento lá, o lead, né? Ela olha e manda um e-mail. Olá, segue proposta. Muito obrigado, tem seu orçamento, fulano de tal. Não é vender. O vendedor tem que ter o discurso de venda. O vendedor tem que falar, tem que convencer, tem que mostrar o que é bom. E isso a gente vê através de relatório. Se você tem uma análise de relatório do que o seu vendedor faz, você descobre por que você está perdendo. Eu recebo 300 leads, faço 10 vendas, por que aqueles outros 290 eu não estou vendendo? Toda vez que cair no desuso, ela vai lá e escreve o porquê. Aí eu sei, não estou conseguindo enviar mensagem. Mando um e-mail, a pessoa não recebe. Ligo e ela não vê. Isso tudo eu vejo através de um relatório. Aí a gente muda o sistema, que é um outro programa que eu vou mostrar para vocês também. Tá? E a Brasil esse ano focou 100% em produtividade. Nós não, assim, estamos publicando no Facebook todos os dias, a gente faz nossas publicações orgânicas, a gente coloca informação no Facebook todos os dias, a gente está distribuindo material para vocês, igual a gente fazia antes. Aumentamos agora o uso do WhatsApp, criamos carta eletrônica, mas lá na Brasil, interno, o nosso foco inteiro, nosso foco 100% é melhoria contínua. Não existe uma pessoa, uma empresa, um departamento que não possa melhorar. Se você sentar todo dia de manhã e falar assim, o que eu posso fazer de melhor hoje do que eu fiz ontem, você vai conseguir pensar em alguma coisa. É impossível não ter isso. E a forma que a gente está fazendo lá de melhorar é controlando o que a gente faz. A primeira coisa que você tem que fazer para você melhorar é olhar o que você faz. E ali você vai achar o que você tem de errado. Agora, melhorar sem saber o que está acontecendo hoje vai ser muito mais difícil. Porque numa dessas você já está fazendo bom e vai mudar uma coisa boa e fazer ruim depois. Esse aqui é um dos programas que eu vou mostrar para vocês. Eu queria falar assim, tudo que eu for falar aqui, assim como todas as outras palestras que vocês tiveram, vai ficar tudo disponível no portal das Singulares. Então não precisa tirar foto, não precisa guardar, fica tranquilo, vocês vão, hoje mesmo à tarde, o pessoal da Fábrica da Palavra já vai colocar, vocês vão fazer download de tudo. As fotos já até estão no Facebook, nós estamos passando ao vivo no YouTube, então o pessoal da sua Singular está vendo também, tá? E tudo que eu vou mostrar aqui hoje, a gente vai mostrar com preço. Quanto paga? Quanto que o Uniodonto Brasil paga para ter um sistema desse? O que esse sistema faz? E o que ele pode ser feito para melhorar para vocês? O Run-It é um sistema que foi desenvolvido para agência. Deixa eu passar para frente. Ele é um sistema que foi desenvolvido para trabalhar com agência de publicidade. Ele faz controle de tempo e gestão de projeto.
O que a gente fez? Qual foi a inovação? Adaptar ele para a realidade da nossa Uniodonto, tá? O que ele faz em si, o 100? Com ele, a equipe da Brasil consegue saber exatamente onde que as equipes estão trabalhando e contar o tempo. Naquelas duas TVs que tem lá no fundo, a TV da esquerda, aqui fica uma tela preta, se vocês olharem, vocês vão ter o nome da equipe, o nome do funcionário e qual tarefa ele está fazendo. Se tem o nome de uma tarefa escrita, é porque ele está trabalhando naquela tarefa. Quando ele começa, ele aperta o play lá e ele começa a contar o tempo daquela pessoa. Quando ele para de fazer aquela tarefa, fica em branco, não fica marcado nada, ele está ocioso. Então, com isso, eu consigo saber, através de um relatório, o que cada um está fazendo dentro do Uniodonto. Isso não é ficar espionando o funcionário. Não, o objetivo é muito maior do que isso. O objetivo é eu conseguir medir, descobrir os gargalos de tempo que eu tenho em cada uma das funções, em cada departamento meu. Tá? Outra coisa que mudou muito no Uniodonto do Brasil é prioridade nas tarefas. A gente chega numa reunião, aí está lá com todos os líderes e a gente passa 15 tarefas. Ele pega as 15 tarefas e volta para a sala dele e começa a fazer qual que ele acha mais fácil. Só que às vezes a mais fácil não é a prioritária. Ou às vezes a mais fácil é a prioritária e ele começa pela mais difícil, porque ele quer acabar logo com aquela. Com um programa desse, você consegue colocar a ordem. Amanhã entrou uma tarefa nova e ela é mais urgente, eles vão dar prioridade para ela. Tudo isso com um programinha. É muito fácil de controlar. Essa é a dashboard. É isso que a gente tem lá na nossa TV, ali fora. Essa dashboard fica na sala dos funcionários. No Brasil é mais fácil porque tem uma salona só, né? Se for uma singular que tem várias salas, é só colocar uma dashboard dessa aí no cofre, lá na copa, ou algum lugar onde passe todo mundo. Dentro dela a gente sabe o que cada pessoa está fazendo. Deixa eu ver se eu descubro o botãozinho aqui. Eu tentei aquela hora. Não vou saber. A gente tem a contagem de hora e a gente tem no cantinho em cima um negócio que chama R-Rating. É o ranking. Cada equipe ganha uma pontuação. Essa pontuação é baseada assim. O dado ontem está falando dos robozinhos lá, da inteligência artificial. Esse programa faz o seguinte. Ele pega o tempo que você está levando para fazer uma tarefa. Depois de um mês calculando isso, ele fala assim, olha, fazer a aprovação de guia demora 20 minutos. Se a pessoa levar 21 minutos, ele ganha um pontinho a menos. Se ele fizer com 18, ele ganha 2 pontinhos a mais. Se ele fizer com 20, é 1 ponto. Ele está positivo. No final do dia, ele tem calculado, isso é instantâneo, mas no final do dia ele tem calculado um ranking. Então, quem entrega suas tarefas melhores, quem faz seu serviço mais rápido, quem não fecha a tarefa e depois descobre que errou e abre de novo, ganha mais pontos. Isso aqui no Brasil virou uma disputa. Cada um produz mais. É incrível o tanto que eles estão produzindo. Por que eles estão produzindo? Porque todo mundo quer ter um ranking bom. Ninguém quer ter um ranking ruim. Não é um negócio chato, não é desleal. Lógico que de vez em quando eles se preocupam. Eu fiquei 2 meses com o ranking desligado. Eu desliguei o ranking para ver o que acontecia. A produção fez assim. Porque aí, o que aconteceu? Sabe? Não estão mais medindo. Eles relaxam. E não, é legal gerar isso. É gamificação, é gerar disputa lá dentro, mas uma disputa boa. É a disputa de eu vou produzir mais. Você coloca uma TV dessa, a pessoa passa pela TV, olha, ele está trabalhando, mas o dele não está marcando que ele está trabalhando, ele volta lá no computador e fala, nossa, esqueci de apertar o play, vai lá e começa a trabalhar. Se ele rouba, eu começo, vou no banheiro, vou deixar o play aqui. No fim do mês eu consigo saber, eu começo a notar que ele ficou mais tempo fazendo aquela tarefa. Assim, ou ele não está fazendo bem feito, ou ele está roubando. Então não tem jeito. Você consegue fazer esse tipo de coisa, você consegue descobrir esse tipo de coisa. E não é para fiscalizar, é para melhorar. É aquela história do intercâmbio. Tanto que a gente melhorou no intercâmbio com ele. A gestão de tempo fica mais fácil que a contagem automática. O funcionário vai embora, ele sai da Uniodonto e vai para casa, 6 horas da tarde. O programa tem marcado lá qual que é o tempo que ele trabalha. Ele trabalha das 8 às 18 e ele tem os seus horários de folga. O programa automaticamente para de contar às 6 da tarde. Se ele quiser pôr hora extra, ele vai pôr manualmente. Então não tem problema de contar horário de noite. E aqui está o rating, ó. Esse é o indicador. A pessoa vai medindo os desempenhos. É que aqui não vai dar para ler, é muito pequeno. Mas depois eu vou mandar para vocês um monte de tela. Se vocês entrarem no site do Hanhani, vocês vão ver um monte de coisa lá. As coisas que ele faz a contagem. Vocês podem montar quais são os indicadores para saber qual é o ranqueamento que vocês vão fazer lá dentro do Uniodonto. É sensacional um programinha desse.
E agora eu quero mostrar para vocês alguns relatórios. Esse aqui é demais. É aqui que vocês vão conseguir notar a diferença que faz. Porque eu poderia muito bem fazer essa contagem, tirar uma planilha do Excel, mandar para o Bacarin, que é ele que faz o controle do Run-Runit. Aí eu mando essa planilha do Bacarin. Ele vai olhar aquela planilha inteirinha e vai falar assim: meu Deus, eu odeio o Vitor, eu odeio o Vitor, eu odeio o Vitor. Porque é só número. É um monte de coluna com um monte de número. Aí o Run-Runit pega essas colunas e transforma elas assim, ó. Responder e-mails. Isso aqui é o Departamento Administrativo da Brasil. Isso é um relatório real dos últimos 30 dias. Quantidade de tarefas abertas a responder e-mail, 17. Quanto tempo eles levaram a responder e-mail? 89 horas, 9 minutos e 19 segundos. Respondendo e-mail, só o Departamento Administrativo. É justo? Muito. É o Departamento Administrativo. O trabalho deles é responder e-mail. Qual que é a segunda? Atender telefone. 17% do tempo deles eles passam atendendo o telefone do Departamento Administrativo, 58 horas. É o trabalho deles. Aí eu vi aqui nesse relatório que eles levam 28 horas no mês fazendo cópia de documento. É o trabalho administrativo, mas dá para mudar? Dá. Se eu pegar uma impressora, uma dessas multifuncional que puxa cópia automática e já faz escaneamento automático, eu vou ganhar 29 horas. Vai baixar isso para 2 horas? Já tá bom. É um dia. Bom, um dia não, é 8, 16, 24, 3 dias de serviço. 3 dias de serviço que são diminuídos com uma impressora, com um scanner que puxa automático. E isso você vê no relatório. Alguém de vocês sabe quantas horas vocês gastam fazendo cópia no singular? É muito difícil. Se não controlar, é muito difícil. Aí a gente vai para outro departamento, cadastro. Cadastro passa 103 horas e 50 minutos respondendo e-mails. Por quê? Porque o cadastro tem que falar com a pessoa lá da empresa que manda os dados para fazer os cadastros. Então, movimentação cadastral é a segunda coisa que eles mais trabalham. Você começa a descobrir que é isso mesmo que eles fazem. Está rodando bonitinho o cadastro. É isso. Dá para diminuir muita coisa? Dá. Se você olhar, isso aqui eu peguei os 4 primeiros ícones, mas se você olhar a lista inteira, você descobre um monte de coisa que não era nem que eles estarem fazendo. E a gente vê por aí. Departamento comercial é o que roda mais bonitinho. Porque isso aqui é o seguinte: Dr. Clóvis pegou o departamento comercial e falou assim: agora nós vamos estruturar. Ele pegou a Mirelle de consultora, colocou lá, e ele teve uma ideia genial. Ele pegou as 2 meninas do comercial, que trabalhavam no comercial, e colocou elas no pós-venda. Por quê? A gente se mata para vender, se mata, vai, vende, vai lá e perde 5 mil beneficiários. Você fica assim, né? Correndo atrás do rabo, tentando vender para você pagar o que você perdeu. O que ele fez foi diferente. Ele fez um pós-venda lá dentro. O que o pós-venda fez? Nós estamos com 102 mil beneficiários esse mês, né? Fez assim, ó. Tinha 94 mil. É só pensar para dentro. Pensar para dentro. Ele não contratou gente, ele pegou o pessoal de dentro dele. Então isso muda muito. Analisando o relatório, você tem base de tudo se você analisar. Financeiro. Aqui eu queria mostrar para vocês um erro. E um erro meu também. No financeiro, a primeira tarefa, a que mais toma tempo, 63 horas, chama verificação. Verificação de quê? Né? Vai saber, vai ver, ele está verificando o sapato, ver se está limpo. Verificando o quê? A gente tem que ser mais específico, e é isso. A gente só consegue mudar isso se olhar o relatório. Então, a gente tem que funcionar. Como a gente ia fazer, isso é um erro meu mesmo, porque como a gente vai sentar com o departamento financeiro, eu não parei para pensar. Eu falei assim, beleza, quando eu sentar eu analiso o relatório deles. Aí quando eu fui fazer a palestra, montar a apresentação, eu vi isso. Eu falei, eu vou levar para eles verem. Como a gente pode falhar mesmo com o programa. Então, o que a gente vai fazer lá? O financeiro é um dos departamentos mais redondos do Brasil. Roda muito bem, tudo certinho, faz tudo bonitinho, só que a gente está sem esse controle. E aí o que a gente vai fazer? Sentar com eles e detalhar. Olha, vamos fazer essa verificação, virar 5 tipos de tarefa diferentes, e a partir daí a gente começar a mudar as coisas lá. O Run-Runit funciona o seguinte: por que todo singular pode usar? Ele separa cliente, projeto e tipo de tarefa. E lá dentro dos tipos vão as tarefas. Quem é o cliente? As empresas, o beneficiário e vocês. Porque a pessoa trabalha, ela faz serviço interno. Então você coloca lá o Neodonto como um cliente. Projeto, pagar guias. É um projeto do cliente empresa XYZ. E quais são os tipos de tarefa? Realizar pagamento, conferir pagamento. Aí qual é a tarefa? Fazer o pagamento do mês de agosto com o tipo de tarefa. Realizar pagamento do projeto. Pagamentos do cliente XYZ. Dali eu consigo tirar todos os relatórios. A partir desse momento eu tenho tudo.
Eu tenho tudo marcado ali dentro, tá? E esse controle é muito bom para vocês também, para vocês poderem fazer tudo certinho. E aqui eu peguei o relatório de horas da Brasil. Esse é o relatório total de horas da Brasil. Em 30 dias nós trabalhamos 2.226 horas, 49 minutos e 18 segundos, com o play apertado. Qual foi o cliente que mais tomou tempo da Brasil? A Brasil. Porque o nosso funcionário faz serviço interno, ele trabalha para ele mesmo. Então foi ele. Segundo maior cliente, o Nafisco. A gente passa toda a reunião falando que a FENSA é o cliente que mais toma tempo. E não é. A Unafisco é o cliente que mais usa o tempo nosso. É muito menos, lógico. A gente parte de 80% para 4%. Mas são 4% do tempo. São 96 horas por mês dedicados para um cliente. Vamos analisar o que dá para fazer para melhorar o processo desse cliente. Entendeu? Tudo isso feito a partir de um relatório. Ah lá, aí eu tenho as outras Uniodontos. Olha como é pouquinho. O Uniodonto São Paulo são 22 horas, é 1% do tempo do Brasil. É dedicado para um Uniodonto. E aí a gente começa a ter isso também. Olha, vamos tentar melhorar o tempo que a gente gasta, que a gente investe lá no São Paulo. Vamos fazer alguma coisa no Campinas, que tem muito processo de intercâmbio. Você faz toda essa movimentação lá dentro, analisando o relatório. Esse relatório de tempo chega para o Bacarim toda segunda-feira automaticamente no e-mail. Aí ele manda e-mail para o pessoal, ele recebe um e-mail que fala quanto tempo cada departamento trabalhou. Aí ele manda para eles, fala, gente, vocês estão esquecendo de apertar o play, trabalha direito, faz isso, monta aquilo. E tudo começa a rodar bonitinho, porque tem que haver essa cobrança. O que a gente não pode fazer é instalar um programa desse e esquecer. E aqui eu quero usar um exemplo para vocês. A Cris está aqui do lado, ó. Ela vai me matar, né? Qual é o exemplo disso aqui? A Cristiane trabalha 170 horas por mês na Uniodonto do Brasil. É o horário dela de registro. Ela tem registradas 183,55 minutos. 183 horas e 55 minutos. O que significa isso? Ela fez pelo menos 3 dias de hora extra esse mês. Ela está com um gargalo muito grande de trabalho. A gente tem que ajudar, olha, vamos dividir o trabalho da Cris para todo mundo. Vamos fazer algumas coisas. Se vocês olharem, por que ela teve um gargalo tão grande? Um número tão grande de horas? Porque ela cuidou da convenção. 54 horas foi administrar a convenção para a gente poder estar aqui hoje. E isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Num mundo real, numa coisa ideal, seria a Elizabeth, por exemplo. Ela tem 170 horas e trabalhou 121 horas, 70% do tempo dela. Por quê? Porque ela tem que ir no banheiro, ela tem que beber café, ela tem que dar pausa, porque se ela ficar o tempo todo ali apertando o computador dela, ela vai errar. Porque a gente é humano, a gente ainda não é o robozinho que solta cheiro. A gente tem que parar de vez em quando, tá? Então, a gente analisa, olha, o que ela está fazendo? Ela lê bastante e-mail, ela fica lá com o departamento de cadastro cuidando eles, porque ela está ajudando bastante lá no cadastro, os protocolos, o atendimento, tudo isso através de um relatório, com quanto tempo e quantos % do tempo dela é dedicado fazendo essa tarefa, tá? Ó, ela atende a FENSA, ela atende a Gerdau, e a gente vê cada tarefa que ela fez para esses clientes. Tudo isso através desse relatório simplesinho. E quanto custa o RunRunit? R$250 por mês para uma equipe de 10 pessoas. Se você tem 20 na sua singular, R$500 por mês. Eu acho mais do que justo ter um controle inteiro desse, porque vocês têm que pensar o seguinte: o nosso funcionário, ele faz aquele trabalho dele diário. Todo dia ele está ali e realiza aquelas tarefas deles. Vocês têm um poder de decisão. Vocês têm o tempo da decisão. O que vocês vendem é o tempo de vocês, e muitos de vocês ainda atendem em consultório. É pior ainda, porque você tem que cuidar do seu paciente e cuidar da Uniodonto. Se você tiver uma ferramenta que te dá relatório, é muito mais fácil para você ter esse poder de decisão. É muito mais tranquilo. E isso é o RunRunit. Deve ter um monte de outras ferramentas por aí que se pesquisar. Gestão de tempo, ferramentas vocês vão encontrar. A gente usa ele porque para nós é mais fácil. O Brasil tem uma conta para 35 pessoas e paga R$875 por mês. Para os 35. Tá? Vamos para o próximo programa. 100% de controle do departamento comercial. É aqui que está o problema. A gente coloca a pessoa para vender e ela te manda uma planilha do Excel. Recebi tantas ligações, fiz tantas ligações, vendi tanto. E aí você começa a ver aquele monte de linha da planilha do Excel, você começa a se perder e ali às vezes você não acha aquele númerozinho que você precisa. O que a gente faz para mudar isso? Instala um CRM de vendas.
Esse é o Pipe Drive, é o que eu uso. Eu uso ele nas singulares que eu trabalho e uso ele na Brasil, porque com ele eu já tenho habilidade com os relatórios, para mim fica muito mais fácil. Mas o que foi uma falha minha, o que eu vou fazer de agora em diante sempre? Os diretores têm que acessar os relatórios também. Eu cobro o funcionário, mas eu não cobro a diretoria. Eles têm que olhar esse relatório. Não sou eu sou o consultor. A Brasil tem o Clóvis lá, ele vê. Aí ele tem a Mirelle é ótimo. Se você tiver um gerente, coloca o seu gerente para ver o relatório, não é você que tem que fazer. Então ela vai lá e vai olhar o relatório e vai ver o que tem de mudança, o que tem de diferente, o que está no gráfico. Por que eu não estou efetuando aquela venda? Eu vejo através de um relatório do meu CRM. Tá? Esse é um CRM de vendas, ele é diferente daquele CRM que foi apresentado ontem. O de ontem é de atendimento ao cliente. Tá? É muito bom, a Brasil está implementando também. Eu acho que aquilo lá vai ser uma coisa sensacional, que vai mudar mesmo o jeito de atender as pessoas. Mas esse é o do comercial, esse é para a gente vender. A gente faz controle de lead, a gente faz gestão dos negócios, onde que ele está em cada etapa, movimentação dessas pessoas no funil. E as métricas, a gente tem que ver a métrica, a gente tem que olhar o número, porque é no número que vocês vão ter o poder de decisão. O vendedor não vê relatório, ele nem tem acesso lá dentro do programa. Olha como funciona fácil, eu tenho aqui 4 colunas. A minha primeira coluna é o novo lead. A pessoa foi lá, preencheu na internet, ligou, foi no Neodonto, a menina cadastra automático ali. Vai lá e digita, tá? Ela conseguiu falar com a pessoa, arrasta para contato feito. Maior problema de quem usa CRM. Ela manda o e-mail e joga para contato feito. O contato não foi feito, a pessoa não recebeu, você não sabe se ela recebeu o e-mail. E aqui vira o gargalo, ó, 797 pessoas nesse gargalinho aí. Porque ela achou que ela tinha contatado e ela não contatou. Aí eu contatei a pessoa, eu jogo ela para qualificado. Se ela demonstrar interesse em ter o plano. Se ela não demonstrar interesse, não quero, só estava cotando, eu posso tentar convencer, não conseguir, jogo no perdido. Eu não preciso ir para frente. Aí eu mando a proposta para a pessoa. Aí a gente manda valor, a gente manda procedimento, manda tudo e joga a pessoa para cá. Depois eu vou para negociação. Olha, você já está com a proposta? Vamos negociar, é bom por isso. A gente tem procedimento a mais. Plano empresarial, vocês têm que pensar o seguinte. Pessoa física, faz 15 dias que a pessoa não te responde, provavelmente você não vai vender para ela. Pessoa jurídica, você vai namorar 6 meses para fazer uma venda. Então fica no CRM, negociação. Você não tem que fazer. E depois você joga ele no vendido. Deixa eu ver se ele vai mudar. Aí aqui, eu fiz uma demonstração rapidinho para vocês verem como funciona. Quando eu clico dentro daquele tarjinha, eu tenho tudo. Ó. Ela fez contato pelo WhatsApp, a pessoa tem 2 beneficiários, 2 dependentes, nome, telefone, e-mail, tudo bonitinho. Ó. Aí vai lá e escreve uma nota. Eu vou lá e escrevo. O vendedor tem que anotar, porque amanhã se esse vendedor não tiver, se der uma dor de barriga nele, o cliente ligar, você sabe o que ele conversou. Escreve a notinha, deixa tudo pronto lá, manda para o vendedor. Depois, navega a pessoa no funil, pega ele do contato feito, joga ele para o qualificado, a pessoa demonstrou interesse, arrasto ele para a proposta apresentada. Ali da proposta apresentada, ó, vou jogar ele no ganho ou no perdido, se eu tiver ganho ou perdido o meu contato, a minha venda, tá? Aí eu devolvi no contato porque isso era uma conta real. E agora eu queria mostrar para vocês o que acontece com o funil de vendas. Por que é importante você analisar um relatório? Aqui funciona assim. A singular, até o Dr. Clóvis gosta de ver número, né? Ele gosta, nossa, eu quero 5.000 leads esse mês. Aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é muito bom ter 5.000 leads no mês. Quanto eu quero converter? Quanto é a minha margem de conversão? Aí eu pego assim, ó, se eu quero ter 10% de margem de conversão, eu calculo o seguinte, esse mês eu coloquei 10 leads e vendi 1. Então eu sei que a cada 10 leads que entram, 1 eu vendo. Analisa isso durante 2, 3 meses. Se eu quiser vender 3, é só eu ter 30 leads. Então aí eu começo a fazer o aumento do número dos meus leads. Se eu consigo, eu estou com o singular fazendo 14% de taxa de conversão. A Londrina esse mês fechou 17,5%. Poucos leads ainda, tá? Eles estão com 230 leads no mês. O que a gente tem que fazer agora? Vamos aumentar o número de lead. É agora que tá, a gente já sabe a taxa. Então eu tenho lá, sei lá,
eu fiz 40 vendas, o que eu tenho que fazer agora é aumentar o número do meu lead para eu ter 80 naquele mês. E é aí que vai. Pensa o seguinte, o Juliano falou que com R$1 você consegue anunciar na internet. Consegue, mas você anuncia 30 mil pessoas, 10 mil pessoas em um mês. Você vai levar um mês para mostrar para 10 mil pessoas. Se você quiser resultado, você tem que investir mais. O Facebook está cada vez ficando mais caro. Ele descobriu que ele é a Globo, né? Então agora está ficando cada vez mais caro fazer esse investimento. E é isso que a gente tem que pensar. Vamos mudar a conversão e analisar cada coisa que o nosso vendedor faz. É só ler dentro do CRM que a gente consegue ter esses dados. Olha isso que bacana. Esse aqui eu tirei o nome dos vendedores, lógico, para preservar também. A gente consegue ver o quanto eles venderam. E aqui é o mais importante, o tempo gasto para ganhar essa venda. Lá em Araraquara também a gente fez um negócio muito legal, que foi o seguinte. Eles colocaram uma menina, uma estagiária, mas uma estagiária de nível superior, pessoa muito boa, inteligente. E o que ela faz é o seguinte, ela começou a pegar todo mundo que estava no funil lá do fundo e começou a ligar, lá do fundo para cima. O que a gente descobre? Que quem não comprou com 15 dias não vai comprar mais, joga no perdido. Você começa a dar mais importância para a pessoa que chegou agora. E tudo isso olhando um relatório. Então, chegou agora, gente, faz de tudo para responder essa pessoa que chegou agora. Vamos vender para ele. Passou 5 dias e ele não respondeu, vamos voltar e pegar um novo que chegou ali agora. Porque aquele ali já vai ser mais difícil. Não adianta, se a pessoa não te responde, desiste. E não se preocupa se você tiver 300 leads e 10 vendas. Você tem que pensar que você tem uma porcentagem. Se eu tenho 300 leads e 10 vendas, eu quero 20, vamos por 600 leads. É aumentar o número do lead e não melhorar aquela qualidade. Porque numa cidade que tem 500 mil habitantes, eu tenho que ter o meu número de pessoas para vender. E treinar o vendedor. Treinar. Eu quero muito pedir para o Dr. Clóvis a autorização da Mirelle fazer um curso em vídeo para a gente poder mandar para singulares. A Mirelle faz essas coisas de treinamento de venda, essas coisas para poder mudar o discurso. O vendedor tem que convencer. Londrina vendeu 17% porque Londrina tem um vendedor. É um vendedor que trabalhava com loja de carros, negócio assim, era vendedor mesmo. Então o discurso é diferente. E isso muda muito. Isso aí ajuda bastante. Só que onde a gente não tem vendedor, a gente tem um vendedor que sempre trabalhou com o Neodonto, está vendendo 14%. Imagina o que dá para melhorar se essa pessoa for treinada. E isso só em cima de relatório. Olha esse relatório. Isso é do Pipe Drive, isso é do CRM. Isso é tudo venda perdida. Por que a venda foi perdida? Isso é outra singular. Não teve resposta, tudo não teve resposta. Aqui foi onde a gente começou a usar outro sistema. Por que não teve resposta? A gente entrou dentro do sistema, tá? E descobriu que no dia 28 de agosto ela ligou. No dia 28 de agosto ela entrou em contato por e-mail. Fez certinho, a pessoa tinha acabado de pedir. Aí depois ela mandou e-mail de novo. A gente ainda não tinha um celular. O que a gente mudou? Deu um jeito de melhorar o sistema de entrega. A gente pegou e colocou um WhatsApp dentro da Singular. Se tem uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, que é a dica do ano tenha 2 celulares com WhatsApp na Singular. Uma para falar com o cooperado e uma para falar com vendas. Deixa um lá no vendedor, não precisa de chip pós-pago, a não ser que você vá ligar com esse telefone, tá? Deixa eu ver se eu não estou muito atrasado, 10 minutos ainda. Deixa um celular com o vendedor para o vendedor realizar o contato. Se ele liga para as pessoas, pós-pago. Se não, pré-pago, você vai precisar do Wi-Fi. E ali ele vai começar a negociar. Ali você vê que a hora que ficar 2 tiquezinhos azul, a pessoa leu a mensagem. Você manda um e-mail hoje, 80% dos nossos e-mails vão para o spam. Cada empresa de e-mail está produzindo cada vez mais, programando cada vez mais para não receber e-mail comercial. Aquele robô que consegue ver na íris do dado quem é ele, o que ele faz, ele lê o seu e-mail inteiro e sabe se o seu e-mail é ou não interessante. Então prestem muita atenção nisso também. O WhatsApp é a solução para esse tipo de contato. Hoje, pode ser que amanhã ninguém mais use o WhatsApp. Ele cai em desuso, porque está tanta gente usando que eles vão colocar um controle de spam dentro do WhatsApp. Mas até lá vocês têm que surfar. Até lá usa. A hora que ele não funcionar mais, muda. Vai para outra ferramenta. O Pipe Drive custa $12 por pessoa. Na Uniodonto do Brasil, a gente tem uma conta com 6 pessoas e paga em média R$225 por mês para o Pipe Drive, tá? Vamos para o outro, rapidinho, o WhatsApp. Esse também muda, e isso é inovação.
não é criar nada, é pegar o que já está existente e usar ele para vocês, tá? O WhatsApp é muito simples, só que a pessoa tem que saber usar. Quais são as regras? Não seja inconveniente. Não fica ligando para a pessoa a cada 5 minutos, mandar uma mensagem, outra mensagem, outra mensagem. Você tem que saber o horário de falar e falar o assunto certo que a pessoa quer ouvir. É por isso, a gente não cria a lista de transmissão para mandar automático. A gente cria a lista de transmissão para separar o público. É para saber qual público vai ter. Por isso que a gente tem que ter ela sempre atualizada. Às vezes a pessoa era desse interesse, amanhã ela é de outro. Então a gente troca ela de lista. E é isso que a gente faz com vocês. Antes do WhatsApp, a gente tinha o Clipping da Uniodonto. Vários de vocês recebem. No dia de maior pico do Clipping da Uniodonto, a gente tem 30% de taxa de abertura. Como eu sei? Eu tenho relatório, eu uso um programa do Clipping. Aí eu tenho 30% de taxa de abertura. A gente foi lá e falou assim, vamos mandar mensagem pelo WhatsApp. Começamos a mandar a mensagem pelo WhatsApp da Brasil. O encontro de intercâmbio precisou pedir cadeira emprestada, não tinha tipo gente. As agendas foram vendidas em tempo recorde. O pessoal fez o pedido em tempo recorde. Toda a informação chega para vocês, inscrição de convenção, tudo. Usa isso com o seu colaborador, com o seu cooperado, com tudo. Usa lá para vocês interno. Quer falar com o cooperado? Não vai mandar e-mail. Cria lá uma lista no WhatsApp, seleciona essas pessoas e manda e-mail para eles. Vai chegar. A gente usa em todas. E é isso que ajuda muito. E se preocupa com o formato, não adianta nada. Eu vou lá e uso o WhatsApp. Aí eu coloco uma imagem horizontal cheia de texto. A pessoa vai abrir um celular desse tamanho, cada vez está menor, e não consegue ler. Presta atenção, faz vertical, é tudo bonitinho, coloca coisa limpa, manda 3, mas manda com pouco texto. Tem que pensar muito no que vai mandar também, porque isso ajuda muito a mensagem ser lida. A pessoa pode receber e também passar para frente, né? E se a mensagem for realmente importante, não mande por lista de transmissão. Eu vou explicar por quê. Se você é uma pessoa e você vai criar uma lista de transmissão no seu celular particular, todo mundo vai receber a sua mensagem. Aí você foi lá e comprou um celular para o Uniodonto, adicionou 150 pessoas na lista de transmissão, mandou, ninguém leu. Por quê? Porque a lista de transmissão só chega se o outro tiver o seu número na agenda dele. Se ele não tiver o teu número, sua lista não vai chegar. E como que eu faço para mudar isso então? O funcionário tem que trabalhar 2 segundinhos, ó. O Dad Schneider, eu mandando a mensagem para vocês. Você arrasta a foto para dentro do WhatsApp. Eu estou mostrando isso, não é para vocês fazerem. É para vocês verem como é fácil do seu funcionário fazer lá no Uniodonto. Mandei a mensagem, formatei o texto. Se eu quiser negrito, eu coloco asterisco dos 2 lados. Se colocar no Google, vocês acham informação para tudo isso. Deixa só ele acabar de formatar que eu quero mostrar o mais importante. Como manda, que não é a lista de transmissão que tem que mandar. Ó, formatei bonitinho, agora eu vou mandar a mensagem. 1, 2, 3 e eu fui devagar ainda, hein? Era para ir mais rápido. Aí a gente clica ali, ó, no cantinho e encaminha a mensagem. Clicou no encaminhar, selecionei a outra mensagem. Isso é igual eu estou fazendo para vocês todos os dias. É isso que eu faço. Esse tempo que ele está levando é o tempo que eu levo. Aí eu dei uma acelerada. Olha como que eu faço. Ao invés de escolher lista de transmissão, você aperta Enter para baixo, Enter para baixo, Enter para baixo, Enter para baixo, ele vai selecionando tudo. Um por um. Aí não tem jeito. Se o cara não tiver na agenda, ele vai receber a mensagem. Então esquece. Se for importante, não manda para a lista. Manda desse jeito. Todo mundo vai receber sua informação. E aí acaba esse problema. Aí eu ligo lá na Singular e falo assim, ou ligo aqui mesmo. Falo assim, ó, manda para mim a mensagem para todo mundo. Não manda na lista de transmissão. Ah, mas vai demorar muito, tem que selecionar um por um. Gente, se demorar muito, vai demorar 3 minutos. A pessoa não tem 3 minutos do dia dela para mandar uma mensagem importante? É isso que vocês têm que ver. Olha para dentro, vai lá, senta do lado da pessoa que manda o WhatsApp e fala assim, você está mandando o WhatsApp para todo mundo? Deixa eu ver como é que você faz. E vê se está realmente chegando. Pergunta para a pessoa que recebe se ela recebeu. Aí eu tenho 500 nomes. Nossa, vou ter que colocar um por um na minha agenda? Entra no Google Contatos e adiciona automaticamente. Importa, a lista vai todo mundo para lá. Deixa eu passar. WhatsApp custa R$0 se você tiver um telefone. Você tem um telefone velho lá, com Android, coloca o WhatsApp no Android. E aí, vem o Clip Folio. Se vocês forem no Coffee e andaram até lá no fundo e viram aquela televisão, é esse sisteminha aqui. Tá? Esse talvez seja o mais importante de todos que eu falei para vocês, que ele transforme
em visual todos os seus relatórios. Vocês não têm tempo, gente. Pensa o seguinte, vocês trabalham o dia inteiro, muitos ainda atendem no consultório, não dá pra gente continuar vendo aquele monte de planilha do Excel. Isso aqui, com uma pessoa que entende o mínimo de internet, ele consegue configurar um clipfolio. Lá fora, a gente montou 3 clipes para vocês, mas a gente tem vários dashboards no Brasil. E a diretoria não fica mais olhando aquele monte de relatório do Excel. Olha no índice, vê como é que a gente está. Esse aqui é nossas mídias sociais da Brasil, organicamente. Qual que é a idade do nosso público? Nossa, mas minha publicação está para gente muito mais velha, vamos mudar. E aí a gente consegue analisar o que está engajando mais. Lá em cima, onde tem um macaquinho, aquilo ali é o e-mail marketing, é o nosso MailChimp. Eu tenho 4.700 pessoas na lista, uma taxa de abertura de 24%. É ótimo. Lógico, quem é de fora olha e fala assim, mas 24%, a taxa do mercado de saúde é 16%. A gente está bem, a gente aumentou muito o nosso número, só que filtrando as nossas listas também. Aí a gente tem um clipe também do site. Quantas vezes vocês pediram um relatório do site de vocês para a empresa que fez? Porque ela não vai mandar, eles têm um monte de clientes, vocês têm que pedir e olhar. Gente, será que meu site está entrando? Será que está convertendo? Tem gente que está acessando mais de uma vez? Esse é o site real do Brasil. A gente estava com 48.928 anteontem, quando eu fiz esse slide. Se vocês olharem lá, a gente já está com 53 mil mais ou menos. Ele muda automaticamente. Conforme vai passando, ele vai mudando. Eu sei que 55% das pessoas acessam pelo computador, mas 42% usa celular. Gente, meu site abre no celular. Eu não vou nem falar de responsividade, porque se o site de vocês não abre no celular, vocês já estão perdendo metade do acesso. Metade das pessoas que acessam. Isso aí a gente fala há 5 anos já, para tornar responsivo. Então olha isso que bacaninha, você tem tudo. E aí a gente pegou o pessoal, isso aqui, se você tem o sistema com a Odontosfera, funciona. Se você tem o sistema com a FI Sistemas, funciona. Se você tem sistema próprio, funciona. Porque eles têm os programadores mais capacitados que podem ter numa singular. O que vocês vão fazer? Amigo, toma o acesso do meu clipfolio, linka o seu banco de dados lá que eu quero ver ao vivo o que está acontecendo. Aí eu mandei, o Odontosfera é quem cuida da Brasil. Aí a gente escolheu qual indicador que a gente quer ver. A Brasil aprova muito intercâmbio. Por isso a gente vai lá na Brasil e deixa uma televisão ligada, olhando quantos tratamentos a gente está aprovando por dia. Quais são os horários pico de atendimento. Olha as 10 da manhã. Ontem eu ainda brinquei, eu não lembro com quem. Falei, 10 da manhã é o horário que a pessoa vai no dentista. Sempre tem pico de aprovação às 10 horas da manhã. Qual que é a taxa de sinistralidade? Vocês vão olhar aqui embaixo, eu tenho todas as taxas na base de 50%. E hoje está 66%. Está com mais sinistralidade? Não, é que isso é em tempo real, não acabou de fechar a produção ainda. A hora que acaba o mês, a gente começa a olhar a sinistralidade. A do mês passado foi menor. Então a gente começa a medir isso também. Quais são as singulares que mais aprovam, as top 10 que mais aprovam procedimentos, que mais aprovam tratamentos. Qual que é o custo, quanto que a gente paga por mês, quantos procedimentos a gente paga por mês. Isso são só alguns números. Ontem o Wally veio aqui e deu para vocês 10 indicadores que são ótimos para vocês medirem o desempenho da singular. É só chegar lá no pessoal do Odontotec ou lá no pessoal da Odontosfera e falar assim, eu queria esses indicadores. Eles vão montar, é usuário e senha do banco de dados. Aquilo ali, ó, o número de beneficiários por mês. Olha que legal esse número. Vocês estão vendo que ali no começo do mês a gente estava em 90%. Aí a gente começou a se dedicar muito ao pós-venda. Nós estamos com 102 mil beneficiários. Aumenta muito porque você começa a ver na sua tela. Agora você te manda uma planilha do Excel com os números de beneficiários de cada mês. Se tiver 92, 94, são 2 mil beneficiários a mais. Só que você não vai perceber, você vai passar reto. Se você olha num gráfico, você percebe melhor. Inclusões e exclusões. A gente começa a ver que o mês passado foi o mês que mais teve inclusão. E aí você começa a traçar o que está melhor que o outro, o que está mais fácil que o outro. Onde a gente não tem integração ainda, se eu não me engano, Londrina e Araraquara fazem isso já. A funcionária do financeiro preenche para mim uma planilha e eu gero esses relatórios também.
Olha o público, 50% 49%. Esse é o público de beneficiários da Brasil. Hoje, nesse exato momento, a gente sabe que a gente tem 50,3% dos beneficiários, contando as criancinhas recém-nascidas, são mulheres. E depois vem os homens. Tudo isso através do indicador. E eu me arrisco a dizer que poucos de vocês sabem qual é o público de vocês. Quem é? Para quem vocês estão falando? Às vezes a gente fala mensagem para um só, mas tem mais. Ali, quanto que a pessoa... Nesse aqui não estava atualizado ainda. Que a gente tem o ticket médio. O ticket médio não, lifetime value. Quanto uma pessoa deixa no Neodonto antes de cancelar o plano. O da Brasil, na Brasil, lógico, por ser grandes contratos, ele é bem menor esse valor, mas tem singular que a pessoa deixa R$2.000 por mês antes de cancelar o plano. Então a gente sabe quanto que a gente pode pagar de comissão baseado nisso. A gente sabe quantos meses a pessoa fica na Uniodonto baseado nisso. E agora, esse é o dashboard do Hanhanit. Isso aqui fica numa tela lá para os funcionários e eles ficam fazendo as coisas. Aqueles dois vazios é porque nesse momento eles não estavam ali. Eles estavam fazendo, ou não estavam realizando tarefa, ou no café, ou no banheiro. Então a gente mede exatamente cada coisa que a pessoa faz. E isso aqui é um dashboard para eles verem. Lá em cima, ó, o rating da equipe, 389 pontos. A equipe tem. Então, além de você ter um rating da pessoa, você tem um rating da equipe. Tudo isso aqui. Eu estou correndo bastante porque eu tenho mesmo que terminar, senão vocês não vão conseguir fazer o check-in, tá? Crie indicadores das suas áreas. É isso, gente. Senta na sua singular, fala assim para a sua diretoria: vamos montar indicador. A gente tem que medir tudo. A Brasil começou a fazer isso por causa da ISO. Quando a gente passou da ISO, a gente falou assim: não, indicador é bom pra gente. E começamos a fazer os nossos indicadores. Aí a gente tem as medidas de tudo e acompanha tudo lá no Clipfolio. Porque olhar um gráfico é muito mais fácil. Olhando o gráfico, você consegue saber o que está melhorando, o que piorou esse mês, onde que eu posso melhorar ainda mais. Tudo isso com gráfico de indicador. Sabe como que cria esse? Esse não tem banco de dados, não tem nada. É uma planilha do Excel que eu importo todo mês para o sistema. Hoje a gente usa o Google Drive, né? A pessoa preenche o formulário e já vai para o Google Drive. Aí preencheu, o ponteirinho muda. Foi aqui que a gente viu que o nosso hora extra estava muito alta, então vamos fazer alguma coisa para mudar a hora extra. É aí. Quando começa toda a reunião de líderes no Brasil, a primeira coisa que eu faço é deixar esses indicadores na tela, para todos os líderes verem o que está acontecendo lá dentro. A diretoria tem acesso a hora que quiser, porque é só entrar no link, tá? O Clipfolio custa $19 por mês. É muito barato. É o que o Neodonto Brasil paga hoje, tá? Do Clipfolio, $19 por mês. O Slack, esse eu vou passar uma telinha só. Isso aqui é um bate-papo. Todo mundo usa Skype nos celulares. O que a gente fez foi instalar um bate-papo interno. A pessoa se sente mais pertencente do Neodonto. Porque quem está ali é funcionário, não tem outra pessoa. Quem é de fora não entra. Então, a gente manda mensagem para eles todo dia de manhã, manda alguma coisa, passa relatório. E todo mundo consegue controlar toda a sua vida aqui. É um bate-papo, ó. Você consegue postar link, mandar vídeo, faz o que quiser. E é uma ferramenta gratuita também. Ninguém paga nada. E aqui, eu queria colocar para vocês o quanto a gente paga de total. Esse é o final. Ó, R$875 por mês de Runit, R$225 por mês de Pipe Drive, WhatsApp R$0, o Clipfolio $19, esse mês foi caro por causa do dólar, está R$60. O Slack é gratuito e eu tenho o Zapier. O Zapier eu nem mostrei para vocês porque esse quem usa é o pessoal do marketing. Ele faz uma integração, ele pega os dados do Facebook e joga pro CRM, sem precisar digitar nada. Ele faz uma automação, ele é automático. Eu programo lá, eu quero que ele pegue a informação do Slack e joga dentro do Facebook. Então, se uma das meninas digitar alguma coisa no Slack, eu posto no Facebook. E é isso, R$1.253 por mês, R$41,20 por dia, para ter todos esses sistemas. Eu acho que vale a pena. Eu gosto mesmo de fazer gastar, né? Se pudesse ter mais, eu ia fazer mais. Mas R$1.200, você não paga um funcionário com isso hoje. O pessoal mais raso, que ganha menos da singular, ela ganha mais do que R$1.200 por mês. Certo? E isso proporcional ao tamanho da singular. Muito obrigado, gente. Desculpa a demora, eu tentei ser mais breve.